Vamos ler as Escrituras no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Aleluia. Glória a Deus. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Somente até aqui, irmãos. Amém. Temos, irmãos, nessa manhã, as Escrituras. O profeta Isaías, ele é chamado profeta messiânico, e ele, nos textos que ele deixou escrito, profetizava a vinda de Cristo. Séculos haveriam de se passar, muita guerra, muita frustração, esquecimento, dores, tudo isso passou. As gerações foram acabando, novas gerações foram nascendo, transgressões e lutas eles passaram, mas houve o tempo em que ele escreveu inspirado por Deus, e houve o tempo em que Deus resolveu cumprir com essa profecia também. E chegou o tempo do advento de Cristo, e quando o Senhor Jesus nasce e ele vive uma vida, teve que poucas pessoas têm conhecimento dessa parte, mas o Senhor Jesus, ele não viveu na terra em que ele nasce. Ele não viveu entre os familiares da parentela dele. A família teve que se refugiar em outro lugar. Ele foi um expatriado, ele viveu numa nação estranha e só volta para a terra da família depois de um certo tempo. E não ficou escrito para nós qual o tamanho das provações e privações que ele passou, que a família passou enquanto criança, mas é certo que ele volta e o Senhor Deus
começa a fazer através da vida de Cristo, que também é o Filho de Deus, a boa obra para que se cumprisse também essa profecia. O Senhor Jesus viveu num lugar onde as pessoas discriminavam quem estava ali, quem vivia. Era uma região que as pessoas não eram da elite, era uma região onde a população tinha empregos, não empregos elitizados. Então o Senhor Jesus foi sim discriminado pela maneira como se vestia, com quem se relacionava. E todo esse texto que nós lemos aqui nessa manhã se cumpriu na vida de Jesus. E por Jesus é que nós estamos reunidos nessa manhã. E se você levantar os hinos que foram chamados por inspiração do Espírito Santo nessa manhã, quase todos eles falavam de Jesus. E quando a serva de Deus veio louvar nessa manhã, ela louvou a respeito de Jesus. Ela louvou a respeito do sacrifício da cruz que Jesus fez pela minha, pela sua, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelas nossas almas. Muitas pessoas têm dedicação nessa terra em fazerem oferendas, em fazerem expiações para terem sucesso nessa terra. Nós fazemos jejum, nós louvamos, nós clamamos, nós pedimos a intercessão do Senhor para que o Senhor nos ajude nessa terra, mas maiormente que o Senhor possa nos dar a vida eterna. Então, nesse momento, o Senhor nos lembra que Ele esteve entre nós e Ele deixou uma missão por Espírito Santo que foi derramado sobre toda a terra, que onde estiver alguém pedindo intercessão do Senhor, Ele morreu para interceder pela tua vida e pela tua necessidade. Hoje o Senhor nos lembra, através dessa palavra, que tudo que nós pedimos através de Jesus Cristo, o Senhor nos concederá. Haverá o tempo, irmãos, das dores, há o tempo em que nós choramos, há o tempo em que nós lamentamos, há o tempo em que nós nos afastamos, há o tempo em que nós, irmãos, parece que estamos adormecidos, mas hoje o Senhor vem nos dar um chacoalhão e fala que Ele está aqui, Ele está entre nós e Ele quer trabalhar em favor dessa irmandade, em favor de quem recebe esse culto através da internet, porque Ele continua sendo Deus da nossa salvação. Nós lemos aqui, queridos irmãos, que o Senhor Jesus, Ele sofreu quieto por expiação dos nossos pecados. Todas as nossas iniquidades foram recebidas na cruz, no sacrifício da cruz. O Senhor Jesus, Ele recebeu muitos açoites, Ele recebeu ele apanhou muito quando Ele estava preso, Ele recebeu chicotada. Aos relatos históricos de que as costas dele, a parte posterior do corpo dele ficou todo na musculatura, tanto que ele apanhou. Ele ainda assim teve que carregar a cruz, ainda assim ele foi crucificado, e ele não fez isso em vão, porque ele já sabia que haveria um povo que clamaria pela intercessão dele por todas as tuas necessidades, por todas as tuas enfermidades. E hoje nós não estamos aqui, irmãos, por uma adivinhação, nós não estamos aqui para que alguém liberte a gente por uma palavra de uma motivação. Nós não estamos aqui porque alguém possa prometer um remédio para nós. Nós estamos aqui porque estamos confiantes na misericórdia do Deus que fez os céus e fez a terra. Nós estamos aqui porque nós confiamos no Senhor Jesus, que sobre Ele e através dele é operada toda boa obra nas nossas vidas, e aonde estiver a tua necessidade, o Senhor Jesus passará e fará uma obra para que Ele seja glorificado por você também. Essa é a palavra, irmãos. Nós não podemos mudar o curso daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Os hinos foram tocados, foram cantados. A comunhão da igreja estava toda preparada. O Senhor Jesus preparou os corações para receber essa palavra. Temos certeza que esse culto está tocando a vida de alguém que esteja em necessidade através da internet. Nós temos certeza que esse culto será reprisado e em um momento de grande necessidade alguém receberá conforto, que esse conforto não venha pelo homem, mas que esse conforto é através da força do Espírito Santo que opera nas nossas vidas. Então, irmãos, nessa manhã, independente do teu problema, independente do impossível que você trouxe no teu coração,
derrama agora todo teu problema, toda a tua confiança nos pés da cruz, porque por Jesus Cristo não há nada impossível para que seja feito nas nossas vidas. Que você tenha orado pelos teus problemas, seja financeiro, psicológico, que seja um problema na tua família, que seja problema dos seus pais, dos seus filhos, dos seus avós, dos seus netos, não importa o tamanho e onde ele esteja, importa que você confiou em Cristo, e Cristo nos desperta nessa manhã para falar que Ele deu a própria vida para interceder pela tua vida, pela tua salvação. Então a tua casa está guardada debaixo do poder e da proteção de Jesus Cristo. Que recebamos essa palavra como vinda de Deus. Reforça a tua força nessa manhã, reforça o teu encorajamento. Não é por você, não é pelo que você é, não é pelo que você tem, mas é pela misericórdia de Deus nas nossas vidas. Recebamos essa palavra como vinda de Deus, e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus.